E por falar em saúde, minha gente, hoje o tema é doenças vasculares. A circulação sanguínea é o processo pelo qual o sangue é transportado pelo corpo, levando oxigênio e nutrientes para as células e removendo resíduos metabólicos. Esse processo é realizado pelo coração, que bombeia o sangue para as artérias, que depois os levam para os capilares, havendo a troca de gases e nutrientes com as células. O sangue então retorna ao coração pelas veias e aí começa tudo de novo. Deu para perceber como a circulação é essencial para a manutenção da nossa vida, não é mesmo? Mas e quando a nossa circulação não está bem? Quais são os sintomas? Quais os riscos corremos? Quem conversa com a gente aí na nossa salinha da saúde é o nosso médico cirurgião vascular. Vou tentar acertar o sobrenome. Dr. Márcio Steinbruch, que a gente recebe aqui. Dr. Márcio, boa tarde, bem-vindo. Prazer em conhecer, doutor. Acertei o sobrenome? Muito. Steinbruch, é a origem? Alemã. Alemã. É austríaca. Tem algum significado o nome? Pedreira. Pedreira, doutor? Pedreira. Algum antepassado meu quebrava pedra. Olha só, então é o doutor Márcio Pedreira? Márcio Pedreira, Flintstone. Assim como vai ser assim, uma pedreira o tema de hoje, porque a gente precisa quebrar essas pedras aí dessas doenças vasculares, doutor. Mas depois da tua explanação não sobrou muito para eu falar. Doutor, sente-se, por favor. Obrigado. Sempre simpático, doutor Márcio. Minha gente, o tema de hoje, né, doenças vasculares, a gente precisa entender o que é, a gente precisa prestar atenção, porque não é só um conceito básico, tem problemas mais profundos aí que a gente vai entender hoje, viu? Doutor, quando a gente fala de doenças vasculares, ou seja, o nosso corpo tem um sistema circulatório, né? Veias, artérias, é isso que a gente vai falar hoje, desse sistema de irrigação, de abastecimento contínuo que a gente tem? Sim. Eu gosto de fazer muitas analogias. Por favor. Né? Então, a analogia que eu faço é que o nosso corpo é uma cidade, as artérias que levam o sangue arterial, rico em oxigênio e nutrientes, como você mesmo disse, é o encanamento de água potável. Ok. As células que nos compõem são as casinhas. Então, entra a água potável, depois que você usa tudo, ela entra para o esgoto e volta para o tratamento. Ou seja, a água está circulando pela cidade, porque ela vai limpa, volta suja, é limpa novamente e vai. Nosso organismo é a mesma coisa. O sangue arterial é o sangue potável e o coração bombeia isso para todo o organismo. Então, a circulação arterial ela é periférica, ela é centrífuga, como nós chamamos. E a circulação venosa é o que traz de volta o sangue, ou seja, é o nosso esgoto. Ele traz o sangue com os excrementos das células e com o gás carbônico, que é o que sobra da respiração. Ele sobe, passa pelo pulmão, recebe oxigênio de novo. É um pouquinho mais complexo, mas o sangue também passa pelo fígado e outros lugares para fazer a filtragem, tirar as impurezas, mas basicamente vai para o pulmão, oxigena novamente e volta. Por isso chama circulação. Agora, eu fico imaginando, que a analogia é perfeita, doutor Márcio, mas eu fico imaginando que todo esse sistema, o encanamento tem que estar bem, né? Exatamente. E aí que mora o perigo, o encanamento tem que estar bem, doutor. Exato. Então, voltando à nossa analogia, para essa água circular, nós temos que ter uma bomba que faça ela circular. Para ela circular adequadamente, eu também tenho que ter canos que estejam adequados. Limpos, né? Livres e tudo mais. Resistentes. Também. É a mesma coisa que acontece na gente. Você mesmo falou da bomba, o coração. O coração é a bomba que impulsiona o sangue por todo o organismo. Mas, no caso das pernas, o retorno do sangue, o coração não tem força para isso. Então, quem bombeia o sangue venoso das pernas para cima, contrário à gravidade, é justamente a musculatura da barriga da perna, da panturrilha. Conforme a gente anda, a musculatura, ela comprime as veias que estão por dentro dela. Dentro dessas veias existem válvulas que não deixam o sangue voltar e o sangue vai numa direção só.
Esse é o nosso segundo coração. Uau, panturrilha da perna. Panturrilha, exatamente. Depois a gente vai ensinar para vocês exercícios como fortalecer a panturrilha da perna. Depois a gente vai ensinar, ótimo, né? Muito Agora, importante. ô, doutor, então vamos lá. Legal, gostei da explicação das casinhas, assim, do sistema, do encanamento. O que pode comprometer esse encanamento? Então vamos lá. Nós temos a circulação arterial, venosa. Arterial irriga, venosa drena. Então agora vamos imaginar doenças vasculares. Então, no caso das artérias que levam o sangue, as doenças mais comuns e graves são as obstruções. Então, se o cano vai obstruindo, vai passar pouco sangue para lá, para chegar... Ali, doutora, eu tenho até uma imagem. Olha, né? Exatamente. Isso aqui são as hemácias, são as células do sangue. Opa, doutor, está complicando ali, doutor. Está mostrando, exatamente. Isso é uma placa de colesterol que vai estreitando a artéria e diminuindo a passagem até o momento que ela obstrui 100%. Interessante que não é dentro, né? Dentro é por fora da camada... É dentro, mas é por fora. Na verdade, sim. A artéria tem 3 camadas, como vocês podem ver aqui. Tem uma camada mais externa, uma outra camada vermelhinha e aí depois aquela rosinha, né? A gordura se acumula entre a última camada, que é a interna, também chamada íntima, e a camada média. E ela vai estreitando a artéria. Então o que acontece é a mesma coisa que um cano da sua casa. Você tem uma casa antiga, um cano de ferro, o ferro vai enferrujando por dentro, você abre a torneira, sai água. Aquele cano estreita um pouquinho, você vai abrir a torneira, vai sair água, mas com menos pressão, mas sai água. Na hora que você precisa lavar alguma coisa e precisa de mais pressão, você não tem essa pressão. Pode contar com... E no momento que obstrui, não sai mais água. Mesma coisa na circulação. A nosso cano tem que passar uma quantidade de sangue suficiente para alimentar a musculatura. Então, conforme a gente está caminhando, a quantidade de sangue que chega na musculatura é a que faz a oxigenação daquilo. No momento em que se tem que andar mais rápido, preciso mais sangue. Se tiver um estreitamento, já não chega. Ali, doutora, tem uma passagem exatamente, e causa dor. Mas ali é uma trombose, ou seja, formou um coágulo onde tem o estreitamento da artéria. E isso é muito perigoso, porque geralmente ocorre, está até o coração aqui, isso geralmente ocorre nas coronárias. Então tem um estreitamento, como a artéria coronária é muito fininha, às vezes naquele estreitamento ocorre a formação de um coágulo. O coágulo é uma coalhada de sangue, assim como tem a coalhada do leite, que é branco, tem a coalhada vermelha, que é do sangue. E aí obstrui, e aí dá um infarto. Dor no peito, falta de ar, e é uma emergência. Precisa chegar sangue lá, precisa ser irrigado e não chegou. Não chegou. E aí com as falências, assim. Então, pode ser, tem várias doenças vasculares, doutor? Ou tem seja, muitas doenças. Mas como eu estava falando das artérias, as principais são justamente as obstruções. Mas existe aquela em que o cano não aguenta pressão. Então ele perde elasticidade e ele cresce. A artéria, tá? Ela cresce. Isso é o aneurisma. Muita gente ouve falar do aneurisma. Aneurisma na cabeça, tal. O aneurisma é a dilatação de uma artéria e ela vai crescer, porque ela perde a elasticidade da parede, ela vai crescendo até o momento que ela pode romper. Se isso ocorre no cérebro, a pessoa tem o acidente vascular cerebral hemorrágico, também conhecido como derrame. Se isso acontece na aorta, é um aneurisma de aorta e assim vai. Então, os lugares mais comuns de aneurisma são 3, basicamente. A aorta, artérias cerebrais e uma artéria que fica atrás do joelho, chamada poplítea. Essa também é muito comum ter aneurisma lá, só que aqui a característica dele não é dele estourar, dele romper, é dele entupir tudo para baixo e aí ocorre a perda do membro. Entendi. Poxa vida. Então, quando a gente fala assim de artéria, não é o mesmo que varize, por exemplo, assim, não, né? varize. E o senhor falou que da perna tem aquela veia dilatada, todo mundo é varize. Aí sim. Então agora vamos passar para drenagem. Então nós falamos da irrigação. Então nós temos os problemas de obstrução e os problemas de dilatação.
E está explicado, geralmente, o que ocorre no estreitamento é dor. São sintomas de dor, principalmente quando anda. Agora vamos passar para as veias. Como as veias drenam, toda e qualquer doença venosa é bem diferente da arterial. Então vamos lá. Nas veias, como eu falei, ela tem que trazer, nas pernas principalmente, tem que trazer o sangue de baixo para cima. E imagine que ele tem que vir do pé até o coração. Isso dá mais de 1 metro, 1 metro e pouco. Então, o bombeamento tem que ser bom e, ao mesmo tempo, a pressão que fica dentro das veias lá embaixo é muito grande. Então, se o indivíduo tem uma informação genética para o enfraquecimento da parede da veia e ele, geralmente sedentário, fica muito tempo em pé parado ou sentado, a pressão da gravidade no sangue faz com que a veia não aguente aquilo e aí ela dilata. No momento em que ela dilata, aquelas válvulas que eu falei antes se afastam, não fecham mais e com isso o sangue sobe e desce, fica parado lá dentro. A veia vai aumentando, aumentando, aumentando e isso são as varizes. E esses aí a gente está vendo? Olha, as válvulas, então, aqui é excelente. Aqui à esquerda nós temos uma veia normal. Então o sangue sobe, para na válvula. Do lado, com a veia dilatada, a válvula não fecha. Então o sangue fica estático lá. E ele fica acumulado ali embaixo, doutor? Não é que ele fica acumulado. Ele fica, não vai e volta, mas ele fica meio que acumulado. Conforme vai aumentando essas varizes, vai acumulando mais sangue. Aí o risco de uma complicação é maior, o risco de uma trombose, porque o sangue tem que estar em movimento. Se ele ficar parado, ele vai coalhar. Ele coagula, exatamente. Entende? Aqui tem a dilatação, então o que acontece é exatamente isso. Como a veia se dilata, a parede dela fica irregular. E aí começa a formar atrito entre o sangue e a parede. Vai acumulando células no entorno e isso pode levar à trombose. Diz para nós, doutor, pelo amor de Deus, que isso tem solução. Tem prevenção. E, obviamente, tem tratamentos, sem dúvida nenhuma. E a doutora, eu decorei, gente. E as famosas telangiectasias? Gostou? Eu gostei. Então, vamos lá. A telangiectasia é um termo técnico, né? Daqueles vasinhos fininhos que geralmente as mulheres têm, né? E acham que é somente estética. Então eles procuram vascular para secar. Aquelas aranhinhas que Isso, aranha vascular. Telangiectasia significa tele, a distância. Anjo não é anjo, é angio, são vasos sanguíneos. Ectasia é crescimento. Então é o crescimento de vasos à distância. Esses vasinhos, na verdade, eles são capilares que drenam a pele e entram para uma veia profunda. É a mesma coisa que o caninho que sai da pia do seu banheiro. Aquele caninho é o primeiro cano que recebe a água da pia. Ele vai para a parede. Exato, ele vai para a parede. E dentro da parede tem um cano. Aqui, como podem ver, aquelas são telangiectasia, óbvio que aqui tem bastante. E onde está desenhado são as veias que estão doentes para onde aquele sangue iria. Então, como o sangue está parado nessas veias desenhadas, aquilo acumula. Então, muitas vezes não adianta nada a paciente procurar o médico dizendo que só quer secar, quer tirar, limpar, fazer a escleroterapia daquilo. Se não tratar a mãe, então, uma telangiectasia é um sinal de que alguma coisa mais profunda está acontecendo. Exatamente. Esse é um sinal de que tem que procurar um vascular, não só pela estética. Não só pela estética, porque alguma coisa pode estar acontecendo. Aquilo pode ser a ponta de um iceberg. Chegou no médico, fez todo o trabalho lá de pesquisa, não tem nada. Aí sim, vamos monitorar. Não tem cárie, vamos fazer o clareamento, tá tudo bem. Entendi, né? É que nem dentista. Isso são sinais, é mais uma complicação nessa ramificação. São sinais, toda. Exatamente. Do contrário que todo mundo imagina, varizes não doem. Varizes não doem. Quando elas começam a doer, é sinal de que elas estão numa fase mais avançada ou estão comprimindo estruturas vizinhas, porque elas vão crescendo. Varizes nem sempre são visíveis para fora da pele, porque todo mundo imagina que uma perna com varizes é aquela cheia de caroços. São veias que podem estar escondidas.
Tem veias profundas, então tem que pode veias acontecer profundas, sim, pode. Mas existem veias que estão abaixo da pele, da pele e longe da pele, mais no fundo. Elas crescem e não aparecem. Como é que eu sei que tem alguma coisa lá que elas estão bem? Eu vou fazer um exame? Exatamente. Se a gente conseguir achar, tem uma imagem aqui de um exame que se consegue ver as veias. Mas de qualquer forma, uma consulta vascular, ela basicamente é o quê? Conversar com o paciente, saber... É essa aí, doutor? Isso, olha exatamente. só, né? Esse aparelho, exato, esse aparelho se chama VenViewer. Não é um adesivo que está em cima? Não é adesivo, não, isso é uma luz infravermelha. É um aparelho que filma o local com luz infravermelha, processa a imagem e projeta em tempo real. Então vocês podem ver que está em preto, são varizes que estão escondidas. Uau. Se você seguir por onde ela continua, na quina da esquerda em cima, você não vê mais nada na pele, mas ela continua. Então essa perna tem varizes, mas elas estão escondidas. Interessante, porque apareceu... Não tem varizes, minha perna não aparece nada, mas de repente tem interna que você não vê, mas sente dor. Não, zero, não dói. 70% dos pacientes com varizes não sentem dor. E geralmente o que leva o paciente ao médico são os vasinhos, as telangiectasias. Então aquela imagem anterior, que a gente viu os vasos e desenhadas as veias, aquilo é detectado por esse exame. Isso é um exame de consultório. Que maravilha, gente, né? Quantas informações. Nós fomos às ruas, o povo sabia que o tema era hoje doenças vasculares e a gente foi ver se tem alguma dúvida. Como essa que surgiu agora? Olá, meu nome é Jussara, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que chama Piracicaba. E a minha pergunta é: quais as mudanças no estilo de vida podem prevenir ou ajudar nos problemas vasculares? Jussara, doutor. Então, como é que a gente pode ajudar a Jussara? Jussara, obrigado pela pergunta, muito importante. A mudança no estilo de vida pode melhorar muito a circulação, principalmente as caminhadas. Então, o exercício físico é importante, pois fortalece a musculatura, principalmente das pernas, ajudando no bombeamento. E isso ajuda não só a parte venosa, trazendo o sangue de volta, como a circulação arterial. Com isso se dilatam as artérias e o sangue chega mais facilmente nas extremidades. Que maravilha, gente, como é importante a gente... E lembrando que no próximo bloco a gente vai falar sobre também atividades, como fazer alguma atividade para prevenir tudo isso, né? Para prevenir tudo isso, daqui um pouquinho, um grande especialista que vai trazer alguns exercícios que a gente pode fazer em casa, viu? Mas agora continuamos as ruas, porque o povo que tem vez, o povo tem voz, o povo pergunta. Eu sou da cidade de Três Pontas, Minas Gerais. E eu pergunto, quais são os fatores que levam as pessoas a ter as doenças vasculares? Maria das Graças, doutora, que pergunta assim. Muito obrigado, dona Maria, que Deus abençoe. Fez a pergunta, vai ter a resposta. Vamos lá, Maria das Graças, obrigado pela tua pergunta também, muito importante. Mas alguns fatores que levam a doenças vasculares, como eu respondi na pergunta anterior, basicamente e principalmente é o sedentarismo. Mas o sedentarismo, ele piora o que pode estar acontecendo. Então, cigarro mexe muito com a circulação, o sedentarismo, como eu falei. Algumas profissões em que o indivíduo fica muito tempo de pé também podem provocar varizes. E a alimentação também, que tem que ser muito saudável e cuidar bem do colesterol. Eu fiquei preocupado aí, doutor, assim, com aquelas imagens que a gente mostrou, que a gente agradece o nosso super time aí, a produção, trazendo imagens quase em tempo real, gente. A gente pede e já mostra aqui, viu? Parabéns ao super time. Agora, as varizes mais profundas, assim, elas podem também romper? Elas podem também ter uma hemorragia interna, uma trombose, aí, doutor? Sim. As varizes, a complicação mais comum delas é a trombose. Tá? Ela não tem tanto esse risco de romper como a artéria, porque a pressão, né? Não, porque a pressão dentro dela também é muito baixa. Enquanto você tem pressão na artéria que chega a 120 milímetros de mercúrio, né? Que quando se mede a pressão, tá com 12/8, não, 120 milímetros de mercúrio por 80. A veia tem uma pressão ao redor de 30 milímetros de mercúrio, então é 1/4 do que chega na artéria. Então ela não tem força para romper, mas ela pode entupir. As varizes mais profundas, como eu disse, elas não são visíveis. As varizes mais superficiais, dependendo do tamanho que elas adquiram,
Aí sim, elas podem romper, mas por trauma. O sujeito encostou numa quina, alguma coisa, rompe. Uma vez eu atendi uma paciente que um galo picou na veia. Sangrou pra caramba. Ok, claro, né? Entende? Então, o sangramento é muito grande quando rompe uma veia, mas geralmente é superficial. Gente, que papo interessante, né? Saúde e doenças vasculares. Vamos fazer o seguinte, gente, eu vou chamar rapidinho o intervalo, né? Na sequência, né, além do Dr. Márcio aqui, vamos ter um profissional gabaritado, que vai trazer para a gente exercícios fundamentais de como a gente pode prevenir no dia a dia o surgimento aí dessas doenças vasculares. E já estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé, hoje falando sobre doenças vasculares. Minha gente, todos os dias, milhares de peregrinos vêm até o Santuário Nacional. E para que todos sejam bem acolhidos, a família dos devotos assume o compromisso de cuidar de cada devoto com o mesmo amor de uma mãe que acolhe o seu filho. Hoje, dia dos finados, devemos rezar por todos aqueles que já estão ao lado de Jesus. Como família dos devotos, lembramos e pedimos pelos devotos que já nos ajudaram nessa missão evangelizadora, mas não estão mais aqui. Aqui no Santuário Nacional, temos um espaço especial onde homenageamos e rezamos pelas almas desses fiéis. No Memorial dos Devotos, localizado na Capela da Ressurreição, podemos encontrar os nomes daqueles que deram o seu sim e foram peças fundamentais nessa história. É um local de oração, reflexão e gratidão. Ao participar da família dos devotos, você se torna um missionário de fé. Se você também quer participar, faça o seu cadastro. Acesse a12.com/família dos devotos ou ligue para 0300 210 1210. Participe. Nossa Senhora conta muito com você. Deus abençoe, viu? Vamos continuar com o nosso bate-papo. Hoje aqui falando sobre doenças vasculares. E você viu que já conversamos aqui, vamos continuar o nosso bate-papo com o Dr. Márcio Steinbruch, né? Ou Dr. Márcio Pedreira, né? Quebra-pedra, né? Como ele carinhosamente, né, nos mostrou. E hoje também temos a presença de um professor de educação física, um preparador físico, que é o Rodolfo Beltrame, que a gente acolhe com muito carinho. Boa tarde, Rodolfo, bem-vindo. Prazer, Frei, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe, eu tenho certeza Amém. Que a sua presença vai ser muito importante, porque você, como professor de educação física, preparador físico, vai nos ensinar, e essa é a sua missão, como a gente pode no dia a dia fazer pequenos exercícios, né, e fundamentais para a gente prevenir dessas doenças vasculares, Rodolfo, né? Eu espero contribuir porque minha especialização em fisiologia é para adultos idosos possuem fragilidades. Então, mesmo você ou as pessoas que nos assistem, que têm já uma idade, que acham que é tarde demais para fazer alguma coisa, aguardem que vai ser bem interessante. Que maravilha. Então, seja bem-vindo. Logo, logo a gente vai dar o espaço todo aqui para você tomar a rédea aqui, viu, Rodolfo? Obrigado. Ô, doutor Márcio, a gente tem aqui, né, uns aparelhos, enfim, a gente está simulando. Até gostaria que o senhor explicasse, assim, até mesmo uma artéria que está, uma espécie de uma seringa, simulando aí uma artéria que está obstruída, é isso? Na verdade, isso daqui pode simular qualquer vaso obstruído, seja uma artéria ou uma veia, obstrução é obstrução. Aqui nessa mangueirinha nós temos o vaso sanguíneo livre. Então o sangue deve subir, vamos ver. Ó, vai subindo. Então ele sobe normal. É que tem pouco aqui, então ele não foi. E aqui nós temos, uma obstrução, que pode ser ou a placa de colesterol numa artéria ou um coágulo numa veia. Vamos tentar virar, doutor, assim, para o sangue chegar até ali, então? Isso, ou assim na reta. Boa ideia. Agora, aí, então agora vamos ver, vai. Vamos ver. Opa, chegou até ali e não passou. Tá vendo? Ele não vai. Se for uma trombose venosa, para baixo vai inchar tudo porque o sangue está represado. E o que vem depois vai morrer. Isso no caso da artéria. No caso da artéria é o contrário. O sangue não chega, aquele pedaço vai morrer. E aqui, doutor, assim, temos assim, placas, ou seja, o que é trombose? Isso aqui está representando uma veia. Então a veia normal com as válvulas. Olha. Foi muito bem. Nossa equipe é maravilhosa. Essa aqui está de parabéns. Olha, essa aqui é uma das entrevistas melhores que eu já fui. Olha que maravilha, gente. Registre isso. Doutor Pedreira, não, doutor Márcio falou, né? Pedreira. É com carinho, doutora. Eu com sei, carinho, mas não importa. E aqui é a mesma coisa. Então aqui o que vai acontecendo? Na válvula,
Como essa veia Ok. está dilatada e a válvula não fecha, começa a acumular hemácias, que são as células do sangue, e elas vão ficando grudadinhas. E vai aumentando gradativamente até a hora que forma um coágulo. Ok. Então isso aqui é exemplificando como se forma o coágulo e ele vai fechando até obstruir tudo como aquela mangueirinha. Uma trombose, ela vai, fez ali aquele coágulo, ela vai fragmentando e vai migrando para onde? Lá para o coração, doutor? Não. Na verdade, uma trombose, quando ela ocorre, principalmente na perna, como eu falei, ele forma uma ricota. Essa ricota, Fechou. como um queijo, ela também vai evoluindo, vai virando um queijo meia cura, queijo até virar um queijo suíço, cheio de buraquinho. Ele absorve, sim, mas veja bem, aquilo já é embolia, eu já vou chegar lá. O coágulo é como se fosse um queijinho, ele vai endurecendo até que ele depois é absorvido, acabou. Agora, quando solta um pedacinho dele, ele vai pela circulação, só que ele para no pulmão. Não no coração, ele passa pelo coração, mas ele para no pulmão, porque o pulmão é como se fosse uma peneira. Então ele para lá dentro. Dependendo do tamanho desse coágulo, ele vai bloquear a entrada do sangue no pulmão e cessa a função do pulmão, ele não consegue oxigenar. E a pessoa pode até morrer. Isso é chamado de embolia? Embolia pulmonar, porque aquele pedacinho que soltou é chamado de êmbolo. Ok. Entende? Só que aqui é uma embolia trombótica, porque você tem embolia gasosa, quando entra ar na veia, né? Você pode ter embolia gordurosa, quando a pessoa às vezes fratura a perna e parte a pessoa chama de tutano, né? Mas a medula óssea, que também tem gordura, penetra num vaso roto e também pode ir para cima, isso pode ir para o cérebro. Rodolfo, vamos aproveitar, né, que você está aqui, né? Tudo aquilo que você ouviu nos bastidores, assim, essas explicações maravilhosas com o Dr. Márcio, assim, o que você pode oferecer para quem está em casa, em rede nacional, alguns exercícios assim, para a gente fazer que está ao alcance de todos, doutor? Vamos lá. Frei, as pessoas têm que entender que tudo está no nosso alcance. O essencial tratamento de um médico não pode faltar, caso o problema já esteja instalado. Mas se você ainda não tem o problema, não precisa esperar ter para que você tenha algum tipo de atitude. Eu costumo dizer que na Escola de Medicina da USP a gente falava assim, ó, na dúvida vai do básico. Quais são os básicos? Empurrar, puxar e agachar. Empurrar, puxar e agachar. Pensa no recém-nascido, ele empurra o chão para levantar a cabeça. Depois ele senta. A partir do momento que ele está sentado, ele começa a tentar se pendurar, ele está puxando. Depois ele agacha, na verdade ele levanta, que é a simulação final do agachamento. Se você for para esses 3 movimentos, tudo que existe hoje em qualquer academia é fragmentação disso daí. Então é importante que as pessoas movam o nosso segundo coração, ou coração periférico, como bem colocou o Dr. Márcio, só que eu vou além. Lembra do básico? Não é agachar, empurrar e levantar? Se você observar, me permite? Por favor, doutor. Quanto mais passa a idade, o idoso, quando vai sentar, ou a pessoa... Me permite, qual a sua idade, Frei? 52. Nossa, meu Deus do céu, eu pensei que você era bem mais novo. Não, rapaz. As pessoas, com o passar do tempo, começam com dores, às vezes problemas de circulação, eles verticalizam o básico, que é o agachamento. Então a pessoa, ao sentar, faz assim, ó. Já percebeu isso? O idoso, ele vai se levantar ao sentar, ele verticaliza, se apoia e senta. No momento que eu faço isso, se vocês puderem reparar, eu estou jogando meu joelho para frente. Vou pedir a colaboração, Frei, se você puder fazer. Né? Olha lá. Coloca seu peso na ponta dos pés e o joelho para frente. Você sente a pressão da ponta do pé. Percebe que o calcanhar flutua? Exato. Apalpa o glúteo. Está desativado, não está? Toda a cadeia posterior fica inativada. Por quê? Você está sobrecarregando a articulação do joelho para se defender provavelmente de uma dor na coluna e de um enfraquecimento da cadeia posterior. Quando viaja de avião, o que o doutor receita? Viagens longas de avião. Principalmente meia elástica e alongamento. E se levantar a cada 1 ou 2 horas. Eu li numa matéria do Dr. Márcio. Por quê? Ao se levantar, além de você ativar a circulação, você descomprime os posteriores. É importante não só levantar e se movimentar, e sim descomprimir os posteriores. Então vamos fazer o que todo mundo pode fazer em casa. Se a pessoa ficar de pé, ao invés de... Por favor, ao invés de você pressionar a ponta dos pés com os joelhos para frente, vamos jogar o quadril para trás e deixar a ponta do pé livre
Você imediatamente, ó, flexiona os joelhos, Frei, Ok. e joga o quadril para trás. Agora palpa o glúteo, vê se ele está mais ativado ou está flácido. Tá mais Tá mais ativado. Tá. Então aqui você já está induzindo a circulação nessa Ok. região e quando vai para baixo, todo santo ajuda. Ok. E para voltar? Aí é o isso eu que todo faço. mundo Isso eu conhece. faço todo dia. Então, faço todo dia. Percebam que Na hora do banho, né, doutor, assim, eu faço isso aqui. Pelo menos 60 vezes. Percebam que o básico muitas vezes está no conhecimento de todo mundo, mas ninguém usa. Ok, Quantas vezes vocês em casa não observam o seu vozinho, sua vozinha fazendo assim para sentar? ok. Ou ficando muito tempo sentado, comprimindo toda a parte posterior do músculo, e aí vai levantar, empurra. Ok. Ao contrário. Segura na cadeira e começa, viu, gente? Segura na cadeira e começa a fazer aí, ó. Pelo menos umas Aí depois 20, vem procurar com a perna inchada. Isso. Vocês perceberam o que o Frei acabou de fazer? Não sei se voluntariamente, mas ao se levantar, ao invés de vocês empurrarem, coloquem as mãos nos joelhos, inclinem o corpo, façam força com as pernas. O Frei fez este movimento e ele perdeu o equilíbrio, o que ele fez? Voltou para trás Exato. e levantou a ponta dos pés. Exato. Além do segundo coração, nós temos os tibiais, que é a musculatura da parte anterior da canela. Então, quando você faz a flexão plantar, vai o trícepsural, que é a batata Ok, da perna. sim, sim. Quando você faz a dorsiflexão, você contrai o tibial, como o Frei bem colocou. Se apoiar uma cadeira na frente, você pode fazer o movimento de subida e depois o movimento de descida e unir ainda o Eu faço os descer da dois, cadeira. doutor. Eu faço esse daqui, né? E eu faço Perfeito. esse daqui, né? Isso aqui. Aprendi e faço, sou disciplinado, viu? E você percebe que com o passar do tempo as pessoas erram em movimentos básicos, porque hoje em dia a gente fica muito tempo num equipamento Ok. que era para nos auxiliar, e nos auxilia. Só que as pessoas não veem o tempo passar, muitas vezes ao se levantar estão com a perna formigando, estão com aquela sensação de dormência na perna. Ok. E isso que o doutor falou, e eu li na matéria dele, é importante. Coloquem, já que vocês estão muito tempo no celular, um alarme, um lembrete de hora em hora, para que você possa se levantar, não se apoiando, tenta usar a musculatura da perna Ok. e aproveita para usar a panturrilha. Ok. Vai fazer o que tem que fazer. Um alongamento, né? A voltar, faz a mesma coisa Ok. e desce. Isso tudo não precisa de equipamento, Eu posso contar um segredo? por favor. Eu faço isso rezando missa, né? Ai, fantástico. Eu tô lá no altar, assim, eu vou dar uma ajudadinha na circulação, Isso né? mesmo. Faço na hora da missa lá. Tô lá rezando missa e tô, né? O pessoal percebe já. Posso pegar um gancho? Claro, doutor. Vamos lá. Ele falou ficar sentado muito tempo e começa a adormecer as pernas. Muita gente vem ao meu consultório achando que o formigamento, também chamado de parestesia, é causado pela circulação que para, porque a sensação que o pessoal tem é que o sangue parou. Então, na verdade, os sintomas de formigamento são sintomas neurológicos. Ok. Tá? O nervo é como se fosse um fio elétrico que leva as informações da periferia para a nossa CPU. Se você senta em cima dele, com o tempo ele vai se desligando. E o nosso nervo ciático, que é o nervo mais grosso que nós temos, passa pelo glúteo. Então, quando a gente está sentado, está apertando o nervo ciático. Ok. Ou então, né, aquele pessoal, é que na minha idade eu ainda lembro disso, né, o Estadão de domingo, né, o jornal, dessa grossura, e a pessoa que pegava o jornal para ler no banheiro. Saía de lá sem conseguir andar. E é Hoje muito é o comum. celular. E hoje é o celular. Hoje E é é o muito celular. comum em mulheres a pessoa ainda sentar em cima da perna. Ah, é verdade. Cruza e senta em cima Senta da em perna. cima. Não vou fazer aqui, Frei, para não sujar sua poltrona. Tá. Isso é Mas- perigoso. Perigoso, porque está comprimindo ainda mais, né? O doutor pode explicar melhor. Para quem tem problemas circulatórios, fazer esse tipo de compressão e permanecer, por favor, doutor. Não é bom, realmente. Quem tiver um problema arterial, você está dobrando Ok. e piorando aquele ponto. E para quem tem problema venoso de dilatação, Ok. mesma coisa. Também está dobrando, está comprimindo uma veia. Aí, dependendo da compressão, um trecho vai ficar com o sangue parado lá dentro. Aí é o risco de uma trombose. Frei, se me permite, falamos Por para as favor. pessoas prevenção. E para quem já tem o problema instalado, eu queria ressaltar a importância da consulta e presença de um tratamento médico sério. Havendo liberação, procure um profissional que saiba trabalhar com exercícios específicos para quem já tem o problema instalado, porque esse profissional vai ter que tatear o cliente, não no sentido físico, mas no sentido de descobrir limites
capacidade funcional e trabalhar dentro desses limites com segurança. Então, o que nós mostramos aqui foi o básico, porque todo mundo, até o último dia de vida, tem que agachar e levantar. Muitas vezes eu recebo no meu espaço pessoas com uma receita dizendo, cliente não pode agachar. Ok. Tudo bem, e o que eu faço com essa pessoa para ela ir ao banheiro? O que eu faço com essa pessoa para ela sentar à mesa, para fazer uma refeição com a família? Aliás, eu estou trazendo aqui cumprimentos de colegas seus, se me permitir citar o nome deles. Por favor. Padre Jorge, Padre Ubaldo, Padre Hélio, Padre João Evangelista, são fãs do programa, assistem com assiduidade. E eu queria dar o exemplo de Padre Ubaldo. Mas um abraço para eles, eu sei de coração, um abraço de coração para esses nossos padres. Morei muitos anos lá em Ipiranga e com muito carinho a gente deixou a nossa história, a nossa marca lá e esses padres são maravilhosos que moram no meu coração. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês também. Continuem rezando por mim, viu? Deus abençoe também. Frei, agradeço, de coração, agradeço, eles vão ficar muito felizes. Padre Ubaldo, ele tem trombose bilateral nas duas pernas. Ele tem problemas circulatórios severos, é hipertenso, diabético, tem hérnias extravasadas, é cardiopata. Então, assim, chegou até mim quase cadeirante, porque ele já andava de cadeira de rodas, ele só levantava com auxílio. E depois de alguns meses, com trabalhos específicos, dentro das limitações dele, que nós trabalhamos isso juntos, descobrimos os potenciais, fomos explorando lentamente. Muita gente acha que, olha, eu não consigo agachar, eu não consigo fazer tal movimento completo. Não precisa. Faz o que você consegue. E dentro disso, tenta evoluir. Procura uma orientação que um profissional adequado, sério, vai saber fazer isso. Hoje, Padre Ubaldo me deixa de cabelo em pé na clínica, porque ele chega sem bengala. Uau. Ele já não está na cadeira de rodas, ele não usa andador, não usa nem a bengala. O meu maior medo é que a bengala é um sinalizador para quem está de fora, porque sinaliza uma fragilidade. E quando ele anda sem bengala, ninguém percebe que ele possui algumas coisas que são sérias e que não dá pra gente, por exemplo, passar meio rápido e esbarrar naquele senhor. Então você resgatou a autoestima dele, você resgatou a vitalidade, né? Na Casa São Paulo já me perguntaram o que eu colocava no café dele. Pois é, não coloco parabéns, nada. É. As pessoas têm o equívoco de achar que a solução é sempre o outro, que a solução está sempre no que o médico está prescrevendo. E aí não dá certo, vai falar, foi o médico que errou. Só que nos bastidores estávamos conversando. Um tratamento, ele não vai só da medicação. Ele vai de uma série de fatores, é medicação, comportamento, atitude, alimentação, descanso. O sujeito vai lá, pede um remédio e acha que a vida está boa. E aí culpa o médico, se não dá certo a culpa é do médico. Isso acontece na minha área também. Olha, eu venho fazendo exercício há 2 dias, não melhorou nada. Peraí, mas você tem 70 anos, você levou 70 anos para ter esse problema, você quer curar em 2 dias? Pois é. Então a solução ou parte das soluções está sempre em você. Você é a solução de tudo. Que maravilha, é só ter o caminho correto indicado por um bom profissional que você vai buscar a solução que está em você. Padre Ubaldo tinha tudo. Tinha médicos, tinha enfermeiros, cuidadores, tem tudo, fisioterapeutas. O que ele não tinha? O estímulo mais adequado. Muita gente com receio de fazer estímulos porque é perigoso. Mas se você tem a informação correta, arrisca um pouquinho dentro de um limite de segurança. E é interessante, Rodolfo, que você está falando estímulo, doutor Márcio. Ou seja, não é uma coisa impactante, agressiva, é progressiva a coisa, desde que também a pessoa queira e tenha estímulo, e tenha motivação, disciplina, força de vontade. É um crescente, né, das coisas, né? Vou usá-lo como exemplo. Você no chuveiro faz esses movimentos de flexão dorsal e dorsiflexão. Você não tem sobrecarga, você não tem carga externa, você é saudável e faz esses exercícios com ou sem indicação, é natural. As pessoas têm o equívoco de achar que musculação, exercício de sobrecarga, tem que colocar uma barra nas costas, aquele peso gigantesco. Não! Se você fizer movimentos parciais, às vezes o seu peso já é o suficiente para você se estressar. Uma pessoa com complicações de circulação nas pernas, para fazer o que o senhor fez e o senhor indicou, tem dificuldade. Então fragmenta, faz metade. Mas movimenta-se. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Como se fosse pedalando, né? Faz sentado, vai tirando, vai fragmentando, vai fazendo aquilo que o seu corpo te permite, mesmo limitado, e depois você evolui. É muito interessante que ele está falando da indicação médica. A importância da área dele é enorme, às vezes eu acho que até mais do que a do médico, né? O médico geralmente é aquele que vai indicar um tratamento, mas não é quem abraça, quer dizer, a gente abraça o paciente, mas não é aquele que vai
cuidar diretamente. Isso eu falo para a área dele, falo para enfermagem e tudo mais. Falando na minha área, tratamentos vasculares, a grande maioria se trata de que forma? Ou operando, ou exercitando. Ok. Não tem remédio que cure. Ah, doutor, me dá um remédio para as varizes. Não tem remédio. Varizes ou opera, ou no caso faz laser, alguma coisa para tratar. Hoje em dia as cirurgias são minimamente invasivas, não tem nem corte, nem ponto e tudo mais, é um negócio muito bacana. Mas, no momento que um paciente tem dor nas pernas, porque ele tem uma coisa chamada doença venosa crônica, ou seja, ele não consegue bombear o sangue adequadamente, não adianta tomar remédio, não adianta usar meia elástica. Apesar de que os dois são importantes, claro, mas paliativamente. O que vai ajudar mesmo é o exercício. Agora vamos passar para o paciente que tem uma obstrução arterial. O sujeito vem no consultório de um vascular, né, com uma obstrução arterial. Se aquilo for muito grave, tem que operar, e hoje em dia se faz angioplastia, coloca stent, acabou. Agora, mesmo sendo séria, mas tem chance de tratamento sem cirurgia, são 5 palavrinhas que se usa, porque geralmente são fumantes que acabam tendo isso. São 5 palavrinhas que a gente usa. Pare de fumar, continue andando. Ou seja, exercício de novo. Para estimular o quê? A artéria está entupida, não desentope mais, mas cria as colaterais, as ruas paralelas que vão continuar levando o sangue. Essa é a importância do trabalho também de um bom profissional. Exato. Eu queria dizer para a nossa diretora, com muito carinho, assim, diretora, não vamos demorar muito para trazer esses dois de novo, para a gente continuar, porque está muito... E a televisão é tempo, aqui a televisão é tempo. Chegou o tema. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé, por favor, com muito carinho. Eu vou chamar o nosso momento de oração com muito carinho. Rodolfo, muito obrigado, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. Volte outras vezes, manda um abraço para esse pessoal maravilhoso lá no Ipiranga, em São Paulo, com muito carinho. Felizes em saber. Né? E o Dr. Márcio, muito obrigado pelo carinho. O contato de você está aparecendo na tela. Entre em contato, viu, gente? Agora segure um pouquinho nele, que eu seguro aqui no ombro. Ele falou que é um meio sedentário. Sim. Vamos chamar o nosso momento de oração. Mas nós queremos ver o doutor fazendo exercício agora. Vamos lá, doutor? Vamos lá. Está chegando o nosso momento de oração, minha gente. Aê! Deus de amor e paz, olha com compaixão para todos que enfrentam doenças e dificuldades. Envolva-os com teu amor consolador e dá-lhes a paz que somente tu podes oferecer. Que em meio às tempestades da vida, eles sintam tua presença como um refúgio seguro. Concede-lhes a cura, Senhor, e renova suas esperanças a cada dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha gente, a gente ouviu o Dr. Márcio, né, essa analogia do encanamento, que deve fluir o sangue de uma maneira natural, para que ele possa ir e voltar e assim alimentar o nosso corpo, nosso espírito, enfim. E a gente também tem essa analogia da oração, minha gente. A gente precisa fazer com que tudo flua bem. Como é que a gente faz isso? Ou seja, cuidando do nosso corpo, a gente aprendeu hoje, mas também uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida eucarística, uma vida de paz, uma vida de harmonia interior. Tudo isso faz com que essa paz, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo possa fluir pelo nosso corpo, viu? Então pense um pouquinho nisso. Mas agora, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida e São Peregrino Protetor contra o mal do câncer, eu quero também colocar você que está se tratando. A gente falou das doenças vasculares com o Dr. Márcio, com o Rodolfo, enfim. Vamos colocar todas as pessoas que estão vivendo essa realidade aí de doenças, tratando de doenças vasculares. Quero aproveitar e convidar você a segurar bem firme o copo da água, nossa água que a gente sempre pede uma bênção especial, você vai tomar com muito carinho, viu? Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, ao encerrarmos esse programa, pedimos a tua bênção sobre cada filho e cada filha que nos acompanha, de modo especial sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, santificá-la e purificá-la, e que ao tomarmos essa água, desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água eu vou repartir com os nossos convidados de hoje, mas pode tomar a sua. Gente, a gente vai ficando por aqui, minha gente. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Um excelente sábado, um bom final de semana. Vá na igreja também, minha gente. E no próximo sábado estaremos juntinhos com mais uma edição do nosso Saúde e Fé. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo de bom. Se cuide. Deus abençoe.